Aleluias, glória a Deus. Um dia após o feriado, dando glória a Deus misturado com aleluia, porque Deus é bom, Deus é fiel, Deus não muda, Deus é fiel em todo tempo, em todo momento. Ele é grande, Ele é poderoso. No céu não tem feriado, no céu não tem tempo para você descansar porque é feriado. Deus não responde oração? Não, no céu há um mover sobrenatural de Deus sendo enviado para a terra para nos dar força para caminhar, força para prosseguir, forças para andar. Não tem porta fechada para aquele que ora, aquele que clama. Glória a Deus, o céu está aguardando o teu clamor. O céu está enviando resposta das nossas orações. Temos um Deus que não dorme, temos um Deus que não para descansar. Ele é Deus em todo tempo, em todo momento. Ele é Deus e nesta manhã Ele está aqui conosco. Aleluias! Falando para você, não temas, não te espante, não se apavore, não temas, eu sou contigo. Glória a Deus, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que é vencedor invicto. Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso amparo, Ele é a nossa força. Ele é quem pega nas nossas mãos e diz: é tempo de marchar. Marcha, porque eu sou contigo para te dar vitória. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Manhã de glórias, manhã de vitórias, manhã de resposta de oração, manhã de testemunho de milagres, manhã de dizer para Deus: eu creio. Ainda que tudo esteja falando que não, ainda que tudo se mostre fechado, e ainda que o mar esteja fechado, eu creio no Deus que abriu o mar para o seu povo passar. É o mesmo Deus que está comigo. Glória a Deus, bendito seja Deus, glória a Deus. Temos um testemunho hoje da live passada. Glória a Deus, mas de tempo de caminhada, de clamor, das campanhas, testemunho de milagres, de porta de emprego abertas para Maria Ângela, para outras pessoas. Por isso não vamos parar de orar, por isso não vamos parar de clamar, não vamos parar de buscar o Deus que pode tudo, todas as coisas. Não vamos parar de clamar o Deus de Elias. Brada na terra como no tempo de Elias, brada na terra como antes. Ele não muda. Glória a Deus. Chegou o tempo de estarmos orando. Pega a tua água aí, nós vamos orar pela água. Pega teu caderno de oração, pega seus pedidos de oração, pega aí toda aquela situação que você precisa que Deus entre com providência. Vamos clamar, vamos colocar tudo diante do altar de Deus. Pega aquilo que é projeto, que humanamente falando seria impossível, mas você crê. Então traz, vamos orar. No momento da oração, levanta os seus pedidos para o alto. Traga fotografia de pessoas que se encontram aprisionadas por enfermidade, outras coisas mais. Traz a tua casa, vamos orar, vamos clamar, vamos suplicar o favor de Deus, vamos ungir a água, vamos mover o céu com as nossas orações, porque o nosso Deus não está morto, mas Ele vive eternamente, e o nome dEle é Jesus Cristo. Glória a Deus, Pai do Senhor, povo de Deus, aleluia, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Laisa, seja bem-vinda, minha querida. Glória a Jesus. Estamos aqui no céu, não tem férias. Então o nosso milagre está pronto. Glória a Deus. Vamos clamar. Porque Deus é poderoso, Deus é fiel. Glória a Deus. O Senhor tem vitória para a tua vida.
O Senhor tem vitória para a tua casa. Aleluia. Ele diz: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Nós precisamos ser insistente na oração, no jejum, na palavra, no louvor, na adoração diante do altar de Deus. Insistir, Maria Ângela. Glória a Deus. Maria Ângela hoje está de posse de vitória, declarando que só o Senhor é Deus. Aleluias. E eu pedia para Deus que desse um emprego para ela, na área dela, que é farmácia. E o Senhor fez. O Senhor fez e o Senhor fará. E o Senhor ainda vai completar. Em cima dessa porta, Deus vai te abrir uma porta dentro desta porta, que é a porta da dupla honra. Em nome de Jesus, para a glória e honra do nome do Senhor. Ontem nós tivemos no monte, foi uma bênção. Glória a Deus, aquele monte só para nós, aquele céu aberto só para nós gritarmos glória com aleluias, aquele monte para sapatear e entregar os pedidos diante do altar do Senhor. Foi bênção aquele monte ontem. Quando você sobe no monte e você tem aquela experiência com Deus, aquele contato, porque é um tempo só para Deus. É um tempo que você oferta para Deus. E quando você desce com a sensação de alívio. Que alívio, meu Deus. A vontade que a gente tem é de voltar. É de no outro dia acordar e voltar para ir ao monte, clamar ao Senhor. Uma das coisas que me alegra no monte é você ver pessoas que sobem e descem orando. Sobe um grupo, desce outro grupo. Desce um grupo, sobe outro grupo de pessoas orando. E o interessante é que isso nós temos aqui no Brasil. Não é que lá fora não tenha monte. Tem monte, mas não é usado para isso. Mas os montes, aqui no Brasil, o povo sobe, o povo ora, o povo clama, o povo busca a Deus, glória a Deus. Domingo, feriado, sábado, de dia, de noite, à tarde, todos os horários, está o povo de Deus clamando. E Deus muda a sorte, Deus muda a história, Letícia, daquele que clama, daquele que busca. Missionária Cibele, Deus nos dá a direção para clamar, mesmo que o céu esteja com nuvens pesadas, para chuva pesada, chuvas que traz ruína. Quando o crente ora, o céu limpa. E aquilo que é tempestade de ruína contra as nossas vidas, Deus limpa tudo, Deus tira do nosso caminho. Nós precisamos buscar a Deus milagres. Buscar milagre. Deus quer te deixar extasiado na presença dele, com respostas de oração. Resposta de oração. Insista na tua resposta de oração. Insista. E quando te faltar força para orar, lembra que a nossa fonte de força chama-se Jesus Cristo, Filho do Deus eterno, Filho do Deus vivo. Então vamos clamar. Pega a tua água, pega teu material, pega a fotografia. Letícia, fotografia. Letícia, peça de roupa. Vamos orar, vamos suplicar a graça, favor de Deus sobre as nossas vidas. Porque Deus não é homem, Ele é Deus e Ele é fiel. Não faz parte do caráter de Deus abandonar os seus filhos. Ele é fiel e Ele responde com milagres. Ele responde com portas abertas. Ele responde com maravilha, porque Ele é Deus, porque Ele é fiel. Deus é aquele que faz maravilha. Glória a Deus. Vamos insistir na oração. Insista e visualiza o teu milagre. Já pegou a água aí, Letícia? Pegou a água aí, Maria Ângela? Pega a água aí.
em nome de Jesus, e tome posse daquilo que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Pai, nós só queremos louvar o teu nome e agradecer, porque a cruz de Jesus, ela está vazia. O túmulo de Jesus está vazio. Ele ressuscitou. Ele vive. Glórias. Ricantalaia sode cantalabasteia. Obrigado. Tua palavra diz que pelejarão contra nós, mas não prevalecerão, porque o Deus Altíssimo está conosco para nos livrar e para nos dar vitórias em nome de Jesus. E nesta manhã nós chegamos no teu altar em nome de Jesus Cristo para pedir perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Perdoa, Pai, as nossas iniquidades, sara a nossa terra, santifica-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Oh, delicanta lá, santifica nossas vidas, porque sem santificação ninguém pode ver Deus. E nós queremos ver Deus, contemplar Deus no nosso viver. Nós queremos contemplar Deus nas nossas vidas, contemplar Deus na nossa caminhada. Precisamos, queremos contemplar Deus no nosso dia a dia. Glórias. Oh, xiricanta labasteia. Nesta manhã, Pai, desce com óleo da unção sobre as nossas cabeças, quebrando todo jugo, todo fardo, todo peso. Em nome de Jesus, joga por terra, extermina o inimigo no nosso caminho. Em nome de Jesus, joga por terra toda ansiedade, toda aflição de alma nas nossas vidas, toda preocupação, todo síndrome do pânico, joga por terra no poder do sangue e do nome de Jesus. Senhor, faça-nos lembrar que até o mar o Senhor coloca um limite. Ricanta labasteia, nas nossas lutas também Deus tem um limite, em nome de Jesus. Dericanta labasteia, e nada pode passar, ultrapassar do limite estabelecido por Deus. Balassúria, rica manarassore balabastere balabasteia. O Senhor já nos avisou, já nos alertou que no mundo teremos aflições, mas o Senhor diz: tem de bom ânimo, eu venci. Oh, ricanta, glória, 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 glória. E em Jesus também venceremos. Rica labacalabachuri canta labasteia. Meu Deus, diante do teu altar, nós entregamos toda ansiedade, lançamos aos pés de Jesus, ansiedade, inquietações, medo, insegurança, aos pés de Jesus, aos pés daquele que venceu, aos pés daquele que é vencedor invicto. Ricanta labacalabastere canta labasteia, rica labacalabastere canta labasteia. Venha conosco, Senhor, nos dando vitória. Tu é o nosso abrigo, tu é o nosso esconderijo. Deus, toma nossas vidas diante do teu altar e nos dê vitórias pelo sangue do Cordeiro. Nesta hora nós apresentamos a nossa casa, apresentamos, Pai, a nossa família diante do teu altar e clamamos em nome de Jesus. Cobre a nossa família com teu sangue, cobre a nossa casa com teu sangue. Nós não geramos filhos, netos, não temos famílias para calamidade. Glória a Jesus. Aleluia. A nossa família está debaixo das bênçãos de Abraão, de Isaac e de Jacó. E toda a ferramenta preparada contra nossas vidas, contra a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, contra nossas famílias, nenhuma arma forjada vai prosperar. Diz a palavra de Deus. E toda língua que se levante contra nossas vidas já é condenada, amaldiçoada em nome de Jesus. Diz a tua palavra. Senhor, chama nossos filhos, chama nossos netos pelo nome e escreve a tua história na vida deles. Eu sinto Deus operando na nossa família nesta manhã. Eu sinto Deus operando na nossa casa. Oh, xiricanta labastere balabasteia. Eu sinto Deus quebrando
cadeias, quebrando grilhões. Eu sinto Deus nesta hora destruindo o espírito de encantamento dentro das casas, dentro das famílias. Todo encantamento, obra maldita, obra maligna, obra de inveja, trabalho que foi feito para que este jovem fique encantado por essa pombagira do inferno, está sendo agora destruído, desfeito, em nome de Jesus Cristo. Oh, xarabacalabasteia, Senhor Deus, nós clamamos pela nossa casa, nós clamamos pelos nossos netos, pelos nossos filhos, pela nossa família. Não vamos abrir mão da nossa família, não vamos abrir mão da nossa casa, não vamos abrir mão dos nossos netos, dos nossos filhos. Ore cantarabastere balabachuri cantalabasteia. A nossa família é família bendita de Deus na terra. Glórias, ricantalaia. Deus dá voz de comando a seus anjos que guerreiem por cada família aqui representada. Anjos do Senhor que venham guerreando por cada família, destruindo todo o poder das trevas, todo o poder do inferno, em nome de Jesus. Anjos guerreiros, oh Deus, guerreando por cada casa aqui. Anjos guerreiros, guerreando por cada família, contra Satanás e o inferno, contra as obras das trevas, em nome de Jesus. Essa mulher estranha que entrou para destruir esta família, para destruir este casamento, queima essa pombagira do inferno, esse espírito de Jezabel das trevas, queima, arranca, tira de dentro das casas, das famílias, da vida do filho, o filho encantado. Quebra esse encantamento na vida do Felipe, joga por terra no poder do sangue de Jesus e liberta ele, em nome de Jesus. Para Deus nada é impossível. Quantas mães aqui, avós, orando, clamando pelos seus filhos, haja libertação. Espírito de loucura, sai de dentro das casas, sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vício de drogas, de bebidas, por terra, prostituição, por terra, sai da nossa família, Satanás. Pega as tuas trouxas, bate em retirada, retrocede no poder do sangue, no poder do nome de Jesus Cristo. Pai, nós colocamos diante do teu altar nossa casa e em nome de Jesus expulsamos o espírito da opressão, depressão, que isso está prendendo a vida dessa mulher, a depressão, a opressão que prende, que está amarrando a vida deste homem. O sangue de Jesus tem poder. Manda um anjo nesta casa para queimar esses demônios agora, em nome de Jesus. E este homem, Senhor, que não consegue voltar para o seu trabalho, oh Deus, viveu o seu dia de trabalho normal, a sua vida normal, abençoada, como Deus deu, por causa da depressão, joga por terra, liberta ele, leva ele a ter experiência com o libertador, leva este homem a ter experiência com o guerreiro. Ore, canta, e não só ele, mas outras pessoas aqui em depressão, em opressão, amarrado por espírito da depressão, espírito do pânico, liberta, joga por terra no poder do sangue e do nome de Jesus. Nós viemos nesta manhã aqui, manhã de jejum, manhã de consagração, provocar milagres, porque Deus é Deus e acima desse Deus não há outro. E canta labasteia. Então vem, Pai, e se manifesta com poder, respondendo nossas orações. Todo tipo de enfermidade, todo mal, ore, canta, sai das nossas vidas em nome de Jesus, sai dos nossos lares, toda enfermidade, todo mal, bate em retirada, retrocede, obra maligna, obra maldita, depressão, opressão, sai dos nossos lares, em nome de Jesus, sai da nossa casa, da nossa família, bate em retirada, Satanás, em nome de Jesus, Pai, nós selamos contigo uma aliança, que a nossa casa é tua, a nossa herança é tua, nossos netos são teu, ricanta labasteia, e eu declaro por terra
todos os planos, projetos de Satanás contra a tua vida, contra a tua família, contra nossas vidas, todos os planos de Satanás perecerão em nome de Jesus, porque nós temos um Deus que é grande, temos um Deus que é fiel, temos um Deus que acampa seus anjos ao nosso redor e nos livra do mal, em nome de Jesus. Todo tipo de doença, seja qual for a origem, bate em retirada das nossas vidas, retrocede das nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo cura aí sobre você, tua casa, tua família, recebe cura no poder do sangue e do nome de Jesus Cristo. Pai, nesta hora nós colocamos no teu altar a nossa vida financeira. A semana passada, ou melhor, na quarta-feira, o Senhor mostrava que estava abrindo portas de emprego. Naquele dia, Ori canta labasteia, o Senhor abriu, o Senhor tem aberto, o Senhor vai continuar abrindo. Em nome de Jesus, Senhor, teu filho, tua filha que está aqui, pedindo, Deus, que o Senhor abra as portas de emprego. Abre portas, continua abrindo, sobrenatural, promoção no emprego, honra no emprego. Teus filhos que são fiéis nos dízimos, nas ofertas, honra, Senhor. Honra o teu povo, em nome de Jesus. Honra os dizimistas, honra os ofertantes, honra para a glória do teu santo nome. Repreende no nosso meio, em nome de Jesus, o espírito da miséria, o espírito da pobreza, em nome de Jesus. Queima, tranca a rua do inferno, em nome de Jesus, e libera o que é nosso, que está retido, que está preso no coração do homem, no mundo espiritual. Ore canta labastere, balabastere, canta labasteia. Libera, nós cremos e declaramos, nenhuma unha daquilo que é nosso vai ficar retido, nenhuma unha sequer daquilo que é seu. Se você crê, nada vai ficar retido nas mãos do diabo, em nome de Jesus. As tuas promoções, o teu emprego, as tuas vendas, Deus libera, Deus abre portas e opera no impossível. Ore canta labasteia. Honra este povo que clama pelo teu nome. Honra, responda, Pai, os nossos jejuns, as nossas orações, em nome de Jesus. Nossos dízimos, nossas ofertas clamam diante do altar de Deus constantemente, em nome de Jesus. Por isso nós não aceitamos a ruína. O ladrão, o cortador, o migrador não tem direito, não tem acesso às nossas vidas, em nome de Jesus, porque tudo que é nosso é consagrado a Deus, em nome de Jesus. Rica labashiri canta labastere balabaste. Pai, nós entregamos nossas vidas diante do teu altar, declarando: com Deus temos uma aliança, e a nossa aliança com Deus, ela é segura, a nossa aliança com Deus, ela é eterna, ela é bem definida. Nós colocamos nossos projetos no altar de Deus, e os nossos planos, nossos projetos, os planos que Deus tem para nossas vidas, não serão frustrados, em nome de Jesus. O Senhor tem me ensinado que a moeda para vivermos os nossos sonhos, Letícia, moeda para viver sonho, ei, é a nossa fé em Jesus. E nós não podemos ter uma fé vacilante. De manhã eu creio, mas à tarde já não sei se eu acredito mais. Rica labacheia, está repreendido o espírito da incredulidade, da dúvida, do medo na tua vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus. A nossa fé em Jesus, ela tem que ser inabalável. Rica labacheia, uma fé constante, rica labacheia, porque quando Deus encontra uma fé inabalável, constante nas nossas vidas, no nosso coração, Deus age com milagres. O Senhor precisa encontrar em nós a fé, como da fé daquela mulher cananeia, quando ele disse: nem no meio do meu povo encontrei fé como a tua mulher. Vai, e a tua filha está
curada. Oh, xarabaconaraia. Aquela mulher não ficou olhando e perguntando como, cadê? Eu não vi nada, não. Aquela mulher foi para sua casa com convicção de que a sua filha estava curada, e assim aconteceu. É isso que nós precisamos fazer. Posicionamento de fé. Ricachodeia. Isso atrai a glória de Deus para nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, marca-nos com fé, marca-nos com fé e ajuda-nos a caminharmos em vitória. Em nome de Jesus, glória. Vamos ungir a nossa água. Pega a tua água aí. Letícia, abastece a sua geladeira com água ungida. Abastece a sua casa com água ungida, em nome de Jesus. É tempo de nos levantarmos em guerra com a visão da vitória. É tempo de levantar aqui guerreiros e guerreiras na posição de guerra, de vitória. Israel tem uma característica de batalha e de vitórias. Israel não é um povo derrotado, mas Israel é um povo vitorioso por Jesus Cristo. Glória, vem. Vamos orar, Pai. Aqui está a nossa água diante do teu altar. Coloca aqui uma gota do teu sangue sobre a nossa água. Essa água aí nas mãos do teu povo, nas minhas mãos. Unge para milagres, unge para maravilhas, unge para cura, para libertação física, mental, psicológica, emocional. Haja cura através da unção que o Senhor coloca nessas águas, nesta hora, em nome de Jesus. E essa pessoa que ora comigo, através do vídeo, no Brasil, em outro país, Dericanta Labasteia, seja curado, seja sarado, seja liberto de toda e qualquer enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu consagro essa água diante do teu altar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e declaro cura, libertação sobre você e a sua casa. Receba em nome de Jesus. Amém. Aleluias. A grande canto de vitória, a barulho de festa dentro da tua casa. Toda arma forjada contra a tua vida, contra as nossas vidas, não prosperará, porque o guerreiro está conosco. Ponto final. O guerreiro chamado Jesus Cristo, ele está conosco. Por isso, nenhuma arma forjada contra nós, contra a nossa família vai prosperar. Pode até pelejar contra a tua vida, contra a tua família, contra a minha vida, mas não prevalecerá por causa de Jesus Cristo. Nesta guerra, nesta luta, você já é mais que vencedor em Cristo Jesus, se você se posicionar. E não é tempo de estar chorando, não. Não é tempo de estar se lamentando, não. É tempo de pegar as armas que Deus te deu, colocou à tua disposição, guerrear, lutar. Como é isso? Luta no jejum, na oração, na palavra, no louvor, na adoração. Está faltando louvor dentro da sua casa. Está faltando adoração aí dentro. Na tua casa está faltando oração. Ricoxadarabalabacaya. Se posiciona, mulher. Se posiciona, homem, dentro da tua casa, em oração, em jejum, em palavra. Hoje, sexta-feira, dia de ungir a nossa casa. Declarar que a nossa casa é território santo e que o diabo não tem direito, não tem poder sobre a nossa casa, sobre a nossa família, mas o posicionamento é teu. Jesus não volta para morrer novamente. Não, posicionamento é teu, não é ele que vai fazer, é você. A volta dele será para buscar um povo guerreiro, um povo de fé, um povo que confiou nele. É isso, a volta de Jesus é para resgatar a igreja e não para outra vez se dar em sacrifício pelas nossas vidas. Então se levanta e para de ter dó de você, para de autocomiseração.
Fica de pé e marcha. E hoje é dia de você ungir a sua casa, em nome de Jesus. Chegou o momento da palavra. Glória a Deus. Chamando a missionária Cláudia, mulher de Deus, ungida do Senhor, abençoada, mais uma vez conosco aqui, para trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Chamando a missionária Cláudia. Minha querida, me dá um oi aqui. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Maria Ângela está dando glória a Deus misturado com aleluia. Deus é fiel e Deus tem mais bênção para a tua vida. Em nome de Jesus. Não pare de pedir para Deus que cumpra as promessas dele na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar pela internet. Vamos orar. Que caia por terra toda barreira, todo obstáculo por terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Oração, cadê as guerreiras de oração? Oração. Aleluia. Todo obstáculo por terra, toda barreira por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar aí, Laisa. Aqui as barreiras na internet dela caem por terra. Em nome de Jesus. Solta essa internet, Satanás. Ladrão. Sai de ré. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo obstáculo por terra. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus é fiel. Tá me ouvindo, minha querida? Paz, Senhor, irmã. Paz, Paz Senhor, do Senhor, minha pastora. querida. Você está me vendo? Está me Glória a ouvindo? Deus. Tô te ouvindo, tô te vendo. Glória a Deus. Já tá Deus me é vendo? fiel. Tá me ouvindo? Sim, sim. Paz do Vocês Senhor. estão ouvindo? Aleluia. Paz do Senhor. Tá tudo bem aí, Glória a Laissa? Deus. Tudo bem aí, Dadá? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada por aceitar o nosso convite. Que Deus te abençoe. Deixa Deus te usar. Fique em casa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu que Aleluia. agradeço por essa oportunidade, mais uma vez. A paz do Senhor, irmãs. Paz do Senhor aí, a quarto de guerra, a Amém. pastora. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. É sempre uma honra, é sempre um privilégio poder estar aqui com vocês. Amém. O privilégio é nosso. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Agradecer primeiramente a Deus, né, por esta oportunidade. Amém. Porque Deus é bom. Louvado Aleluia. seja Deus. Deus é bom em todo tempo. Glória a Deus. Aleluia. Até que horas, irmã? Deixa Deus te usar, mas 30 minutos tá bom. Tá ok. Obrigada. Deixa Deus te usar. Amém. Deus abençoe a pastora, Amém. viu? E as irmãs aí que estão conosco ali, né, nessa hora, né? Amém. Muitas estão ainda de folga, né? Feriado prolongado, glória a Deus. A gente Deus. Deus é bom. Jesus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Mas vamos para a palavra, né? A palavra que a irmã passou para mim foi Isaías, né? Capítulo 40, esse capítulo glorioso, Aleluia. né? De livramento, né? Prometido ao povo de Israel, à igreja também, né? Porque aqui também inclui, né? A vinda do Messias, as promessas do Messias. Louvado seja Deus. Mas a pastora me passou só o capítulo 40, né? Mas eu quero ler aqui a partir do versículo 25, 26. Amém? Amém. Capítulo 40, versículo 26 em diante. Isaías, profeta, um dos profetas maiores, né? Louvado seja Deus. Capítulo 40, a partir do versículo 26, diz assim: a palavra do Senhor, passo a ler. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, Aleluia. quem produz por conta o seu exército, quem a todos chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder. Nenhuma faltará.
Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão Aleluia. com asas como águias, correrão e não se cansarão, Aleluia. caminharão e não se fadigarão. Louvado seja Aleluia. Deus. Glória a Deus por esta palavra, uma palavra Aleluia. bastante, aleluia, propícia para esses tempos, né? Que a Amém. gente anda nesse mundo aí, vê tanta coisa acontecendo. Aleluia, louvado seja Deus, tantas. O mundo está um caos, né? E muitas das vezes esse caos nos afeta, né? Porque a gente que é mãe, que é pai, que é dona de casa, que é, né, é uma líder. Muitas das vezes nos falta força, muitas das vezes, aleluia, louvado seja Deus, a gente chega e precisa de um renovo, precisa, aleluia, se renovar. E aonde que a Amém. gente vai buscar esse renovo? Aonde que a gente vai buscar essa força que a gente necessita muitas das vezes? Aleluia, porque as nossas forças se esvaem, né? Louvado seja Deus, é só no Senhor. É só em Deus, aleluia, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz aqui que os jovens, eles se cansarão. Os jovens, até os jovens é força. Jovens é sinônimo de vigor, de força. Aleluia, louvado seja Deus. Mas aqui a palavra diz que eles se cansarão, eles se fadigarão. Mas aqueles que esperam no Senhor, Aleluia. aleluia, louvado seja Deus. Esse esperar no Senhor não é sentar, cruzar os braços e ficar esperando que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai realizar, não. Os que esperam no Senhor, se esperar é ter esperança em Amém. Deus. Amém. Aleluia, é esperar. Esse esperar no Senhor é ter a confiança, ter a fé, é ter a certeza, a convicção, aleluia, de que a gente não está servindo um Deus que está alheio às coisas que nos acontecem, que está alheio às coisas que acontecem no mundo. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz aqui que o povo estava se indagando, né? Por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Então o povo estava ali na Babilônia, cativo, aleluia, em miséria, aleluia, louvado seja Deus, longe ali da sua pátria, aleluia. Por quê? Por causa dos seus próprios pecados, por causa dos seus próprios erros, aleluia. Mas chegou um momento que eles estavam achando que estavam esquecidos de Deus. Aleluia, que Deus não estava vendo, que Deus, aleluia, estava disperso, talvez. E muitas das vezes a gente fica assim, a gente passa por situações que chega um momento que a gente fala: meu Deus, o Senhor não está nos vendo. Senhor, o que está acontecendo? Quando que o Senhor vai me olhar? Quando que o Senhor vai me tirar desta situação? Quando que a minha vitória vai chegar? Muitas das vezes a gente vê o ímpio ali prosperando como Asaf, né? Chegou uma hora ali que ele olhou ali a prosperidade dos ímpios e ele ficou se indagando. Ele fala assim que os pés dele quase se resvalaram, porque ele viu o ímpio prosperando, e a gente vê muitas das vezes o mal triunfando, a gente vê muitas das vezes a maldade do mundo é tanto que a gente às vezes pensa assim: será que vale a pena servir a Deus? Meu Deus, será que o Senhor está ali como Abacuque? Também chegou ali uma hora que ele falou para Deus, né? O Senhor não está vendo o teu povo se corrompendo, oprimindo o mais fraco?
Aleluia, louvado seja Deus. Mas ali, aleluia, como Asaf, como Abacuque, todos eles esperaram no Senhor. Como esperaram no Senhor? Foram buscar em Deus as respostas. Aleluia. Eu não sei, aleluia, o que as irmãs têm passado, o que o povo dessa live tem passado, aleluia. Mas eu quero nesta palavra dizer, aleluia, por meio desta palavra, que Deus não está alheio à sua situação. Deus não está alheio, aleluia. Ele não é um Deus que está dormindo, ele não dorme, nem tosqueneja, ele está atento às nossas necessidades, ele está atento, aleluia. Louvado seja Deus, às situações que você esteja passando. Aleluia, louvado seja Deus. Então aqui Deus levanta Isaías e fala para Isaías profetizar para aquele povo. Olha, Isaías, fala para eles, fala para este povo. Aleluia, porque é aquele que espera em mim, eu vou renovar suas forças. Aleluia. Aquele que busca a minha face, é aquele que constantemente, aleluia, está buscando a minha face, ele confia no Deus que serve. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Muitas das vezes a gente esquece a nossa identidade, nós temos perdido a nossa identidade. Verdade. E nós temos muitas das vezes as provas, as lutas, os conflitos, as aflições do dia a dia. Muitas das vezes nos faz, aleluia, duvidar de quem nós somos em Deus. De duvidar de quem é Deus para nós. Quem é Deus para mim? Quem é? Quem sou eu em Deus? Aleluia, louvado seja Deus. Nós, muitas das vezes, no meio das tempestades, aleluia, é como ali aqueles discípulos estavam ali no mar e Jesus estava dormindo, de repente eles acordam o mestre e falam, não te importa, estamos perecendo. E muitas das vezes a gente entra no nosso quarto e a gente fala, Senhor, eu estou perecendo. Senhor, até quando esta situação vai me humilhar? Até quando, Senhor? Esta situação vai me oprimir? O Senhor não está vendo? Aleluia, louvado seja Deus. Esta situação há quanto tempo? A gente vê muitas das vezes irmãos que saem anos e entram anos e sempre na mesma prova. Verdade. Sempre, aleluia. Não muda, é um filho, é o esposo, aleluia, louvado seja Deus, é uma situação dentro da sua casa, do seu lar, que não se resolve. E muitas das vezes a gente vai levando esta situação, vai levando, mas chega uma hora que aquela prova, aquela situação, parece que naquele dia ele pesa mais, ele te oprime mais. E aí você olha aquela situação e se dá conta, e aí fala assim, Senhor, até quando? Sim. Até quando, Senhor? O Senhor não vai me olhar? Mas aí é como aqui diz, aleluia, louvado seja Deus, os que esperam no Senhor. Ana, quantos anos Ana viveu ali sendo oprimida por Penina? Diz a palavra do Senhor que ela não comia, ela vivia naquela situação, mas quando ela entrou no templo, aleluia, quando ela entrou no templo e se abriu o seu coração para Deus, falou, Senhor, eu só quero um filho, eu só quero que o Senhor tire essa humilhação da minha vida, eu só quero que o Senhor mude a minha história. E a gente vê que Ana do capítulo 2 não é mais a Ana do capítulo 1, que vivia sendo oprimida, que vivia sendo, aleluia, desprezada pela sua competidora. Coisa terrível é quando alguém compete com a gente. Aleluia. Ana não tinha filhos, ela tinha filhos, aleluia, e aquilo, aleluia, ela sabia como machucar Ana, aleluia, mas o dia que ela entrou no templo, que ela se derramou aos pés do Senhor, aleluia, ela virou o cativeiro dela, glória a Deus. O Senhor, aleluia, não estava alheio à situação dela, mas precisava de uma atitude dela. Sim.
Muitas das vezes é isso que precisa de nós. Nós precisamos nos reencontrar como igreja, como servos do Deus Altíssimo, saber quem é Deus, ao Deus que nós servimos. Aleluia! Louvado seja Deus. E aqui a palavra do Senhor diz assim: mas os que esperam renovarão suas forças. Amém. Subirão com asas como águias. Aleluia. Águia é símbolo de resiliência. Águia, aleluia, ela não desiste em meio às tempestades, em meio, ela voa alto, ela não se cansa, ela vai, ela põe todas as suas forças. Aleluia, é uma águia que é guerreira. E nós somos assim quando nós lembramos quem nós somos em Deus. Quem Deus é para nós, um Deus tão grande, tão forte. E ao mesmo tempo, um Deus, aleluia, um Pai que nos ama, que nos acolhe, aleluia, que nos protege. Aleluia, louvado seja Deus. Ele pode, nós podemos todas as coisas nele. Aleluia, como Paulo diz ali em Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Então aqui ele fala assim: eles renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém. E muitas das vezes a gente precisa disso. A gente precisa, aleluia, saber, aleluia, que nós temos as armas necessárias para vencer todas as guerras. Nós temos, está ao nosso alcance. Amém. Não é algo possível de realizar, não é. Essa situação que muitas das vezes, esse problema, aleluia, que muitas das vezes tiram as nossas forças, tiram o nosso vigor. Quando a gente entra na presença do Senhor, Ele renova as nossas forças. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Amém. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a qual nós servimos. Um Deus que nos ajuda. Aleluia. Quando a gente fala, Senhor, a cruz está muito pesada. Eu não aguento mais. Ele sabe, Ele conhece. Lá em Salmos diz que Ele nos conhece, sabe a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Aleluia! Então nós não servimos um Deus que simplesmente nos fez, nos chamou, nos largou alheio aí no mundo. Aleluia! Nessa prova, nessa casa, nessa família. Se Ele te colocou nesta família, se Ele te colocou nesta empresa, se Ele te colocou nesta igreja, aleluia! É porque Ele sabe que você seria capaz. E na hora que você não é mais capaz, Ele entra e Ele faz, aleluia, Ele te ajuda em todas as situações. Aleluia, louvado seja Deus. A gente vê ali Paulo, aleluia, já na fila ali para ser morto, aleluia. Então ele fala, eu combati o bom combate. Paulo me inspira. Aleluia, amém. Quando estou cansada, quando estou desanimada, aleluia, eu me espelho, como diz lá em Hebreus, né, que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Não é que tem gente nos olhando, não é isso que ali a carta de Hebreus está falando que nós estamos cercados por homens e mulheres, é como ele fala, né, que aqueles homens, o mundo não era digno deles. Olha que tremendo isso. Ele fala ali que muitos ali viram a morte e eles não se esquivaram da morte. Eles não, aleluia, eles não se esconderam, não, eles foram para cima. E ele fala ali que aqueles homens, o mundo não era digno deles. Muitos foram cerrados, como o próprio profeta Isaías, né? A história conta que ele foi cerrado ao meio.
Ali, muitos homens ali, quantos homens perderam a vida por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, mas por amor a Deus, por amor à palavra. Mas por quê? Porque eles sabiam em quem eles estavam crendo, eles sabiam, eles visavam algo superior às coisas deste mundo. E muitas das vezes a gente deixa os problemas, aleluia, entrar e tirar a gente do foco. Tirar a gente do propósito. Verdade. Aleluia. E a gente acaba esquecendo que Deus nos chamou para um grande propósito. Amém. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Mas as coisas cotidianas, as coisas, os problemas, os assuntos cotidianos, muitas das vezes nos tira nossas forças para a gente não conseguir lutar, porque o inimigo, ele é astuto. Então vem os combates na nossa mente, aleluia, para nos tirar do foco, faz colocar dúvida no nosso coração de quem é Deus, aleluia. Quantas das vezes o inimigo não sopra no meu ouvido, no seu ouvido, que não vale a pena servir esse Deus, que não vale a pena mais continuar nessa caminhada, que não vale a pena orar tanto, que não vale a pena se consagrar tanto, que não vale a pena, aleluia, ir todos os dias para a igreja. Quantas das vezes o inimigo sopra na nossa mente ou usa alguém até próprio dentro da tua casa mesmo para falar que não adianta, que é em vão, que a situação não muda. Aleluia, louvado seja Deus. Mas a águia, ela tinha um foco. A águia, ela tem um foco em meio à tempestade. E quando vem a chuva, quando vem a tempestade, a águia, a palavra, a história conta que ela sobe, que ela voa alto, aleluia, para passar as nuvens que estão carregadas, que estão com tempestade e voa acima delas. E nesta manhã Deus está chamando nós para isso, para voar mais alto. Amém. Deus, aleluia, está falando nesta manhã para mim e para você, que Ele nos chama, aleluia, como águia, para ter resiliência, para ter força, para renovar suas forças, porque você tem um propósito, você tem uma chamada, aleluia. E Deus não te chamou para você ficar no meio do caminho. Não, Deus não te chamou para você chegar no meio do propósito e desistir. Não, Deus nesta manhã está renovando as suas forças, está te capacitando nesta manhã para você voar mais alto. Aleluia, louvado seja Deus, para você transpor, aleluia, as barreiras que tem tentado te impedir, que tem tentado, aleluia, te paralisar. Aleluia, mas nesta manhã, pelo poder desta palavra, toda barreira está caindo por terra. Todas as amarras, aleluia, que o inimigo tem colocado, todas as tranqueiras, aleluia, que o inimigo tem colocado no teu caminho. Deus, por esta palavra, pelo poder desta palavra, Deus está removendo o teu caminho nesta manhã. Aleluia, louvado seja Deus, Ele está te dando vigor. Receba vigor, receba força, receba renovo nesta manhã. Aleluia, receba esta palavra no teu coração. Se levanta nesta manhã. Aleluia, louvado seja Deus, e lute com força, com garra. Não esqueça do teu propósito, não esqueça da tua chamada nesta manhã. Deus te chamou para algo muito maior, muito melhor do que esta situação que tem te paralisado. Aleluia, louvado seja Deus. Maior é o Senhor. Maior é aquele que te prometeu. Maior é aquele, aleluia, que escreveu ao final da tua história. Você ainda não chegou no final da tua história. Aleluia, louvado seja Deus, ainda tem muito o que fazer. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz aqui, ó, dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Então não deixa se abater nesta manhã, se levanta. Aleluia, louvado seja Deus. Eu fico ali, a gente fica meditando na palavra do Senhor, e essa semana eu vi ali aquela palavra, aleluia,
que fala que quando os discípulos ali, Jesus tinha morrido, aleluia, e eles ainda não tinham visto o Senhor, aleluia. E aí Pedro, ele fala, eu vou pescar, ou seja, eu vou voltar para o lugar da onde Deus me tirou. E ele voltou a pescar, sendo que Jesus, no dia que chamou ele, falou assim, ó, vou fazer de vocês pescadores de homens. Vocês não vão ser mais pescadores de peixe, mas pescadores de Aleluia. homens, pescadores Glória a de Deus. alma. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. E ali, quando ele viu, o mestre dele morreu, ele tinha negado o seu mestre ali no momento de fraqueza. Irmãos, é humano, muitas das vezes, você sentir fraqueza. Nós somos humanos e Deus, ele nos entende. Muitas das vezes a gente, aleluia, fica parada por um tempo, mas é só um pouquinho de tempo, é só até você se renovar, até Deus, aleluia, chegar ali com o bálsamo, chegar ali, aleluia, com renovo, aleluia, mas uma hora você tem que se levantar, não pode ficar prostrado, Amém. o que não pode cair, a palavra do Senhor que o cair é do homem, mas o que não pode é ficar no chão a vida toda. Uma hora você tem que se levantar, uma hora você tem que sacudir a poeira e falar, não, eu tenho um propósito, eu estou aqui para um propósito, eu fui chamada para um propósito. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. E Pedro ali voltou a pescar. Irmãos, a gente que tem, aleluia, um papel de líder, de liderança, todos nós temos. Toda mãe de família é uma líder dentro da sua casa. A maioria das irmãs, eu sei que é líder na sua congregação, é líder muitas das vezes na sua empresa. Então, quando o líder cai, muitas das vezes cai junto. Aleluia, se a gente não se levantar pela nossa casa, pelos nossos filhos, guerrear em oração, em jejum, em consagração, o inimigo, ele entra e faz bagunça. Verdade. Então, nós somos chamados, nós temos um propósito. Amém. E ali, quando Pedro falou que ia voltar a pescar, todos falaram, eu também vou. E todos seguiram Pedro. Olha a nossa responsabilidade, olha o nosso compromisso. Aleluia, louvado seja Deus. E ali Pedro volta a pescar e eles pescam a noite toda. Irmãos, sem Jesus, todo o nosso esforço é em vão. Verdade. Se você não tiver no propósito de Deus, você vai remar e vai morrer na praia. Não vai adiantar de nada o seu esforço. Se você não tiver no propósito de Deus, se você não tiver na vontade de Deus, tudo é em vão. Tudo é em vão, seu esforço é em vão. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Mas Jesus se apresenta. Aleluia. De manhã, Jesus se apresenta e grita para eles da praia: tem alguma coisa de comer? E qual era a resposta deles? Pescamos a noite toda, mas não pegamos nada. Aí o mestre chega com um conselho, com uma direção. Olha, joga a rede do lado direito. Aleluia. Joga do lado direito que você vai ter vitória. Jesus, nesta manhã, Deus está te dando a direção. Amém. Seja direcionado por esta palavra nesta manhã. Amém. Aleluia. Você quer vitória? Você quer prosperidade? Segue o conselho do mestre. Diz a palavra do Senhor que quando eles jogam a rede do lado direito, eles pegam tantos peixes grandes, peixes bons, aleluia, porque Deus nunca vai te dar algo ruim. Deus nunca vai te dar coisa pouca. A palavra do Senhor diz, aleluia, que as bênçãos dele só enriquecem, não acrescenta dores. Aleluia. Aleluia. Deus tem o melhor para mim, para a tua vida. Deus tem o melhor para minha casa, para a sua casa. Aleluia. Mas nós temos que ser instruídos por ele. Seguir a instrução dele. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. E ali eles
pescam tantos peixes. E quando o João olha, ele fala para Pedro, Pedro, é o Senhor. Ele reconhece quem é Jesus. Quando eles escutam a instrução, quando eles obedecem a instrução, eles reconhecem que era Jesus. Porque só Jesus, aleluia, para dar uma instrução certa. Às vezes a gente até vai pelo conselho dos outros, aleluia, e muitas das vezes quebra a cara, aleluia. É como lá em Salmos 1 ele fala, não peça conselho de ímpios, não se assenta em roda de escarnecedores, aleluia, e muitas das vezes a gente deixa o conselho de Deus, deixa o conselho do pastor, deixa o conselho do seu líder, da sua irmã que está ali lutando com você na oração. Aleluia. Aleluia. Ignora, aleluia, muitas das vezes a instrução do seu líder para ir pelo conselho dos outros, de quem às vezes não está na posição, daquele que não está, aleluia, em comunhão com a palavra. Nós temos que tomar cuidado. Aleluia. Então, ouça nesta manhã a instrução de Deus. Ouça, aleluia, a instrução desta palavra. Espera no Senhor. Amém. Espera buscando no Senhor. Amém. Não desanima, não desista. Continua perseverando. Continua buscando. Aleluia. Louvado seja Deus. E ali, quando João ali reconhece quem é Cristo, que é Jesus, ele fala para Pedro, olha, é o Senhor. E Pedro, ali, de qualquer maneira, ele se lança na água. Aleluia. Mas Jesus, ele vem para resgatar Pedro naquela manhã. Porque Pedro precisava ter um particular ali com Jesus, porque tinha algo ali dentro dele que não estava bem, porque ele tinha negado a Jesus. E ali, quando eles ceiam junto, quando eles tomam ali, eles comem ali junto, Jesus, então, ali conversa com Pedro. E Pedro, ele é restaurado. Aleluia. Pedro, aleluia, ele volta no seu propósito, volta a entrar no propósito que Deus tinha para ele. Jesus, ele vem para resgatar Pedro naquela manhã. Eu não sei, talvez você está precisando de um resgate de Jesus nesta manhã. Jesus está te resgatando nesta manhã, dizendo para você, olha, as minhas promessas estão de pé. Aqui ele fala para Isaías, aleluia, renovar as promessas para eles, renovar, aleluia, aquilo que Deus tinha para aquele povo. Eles estavam no exílio, sim. Eles estavam em miséria, sim. Eles estavam em desprezo, sim. Eles estavam longe da sua pátria, sim. Mas o Senhor, ele fala para ele que eles iam retornar, que eles iam, aleluia, voltar para a terra deles, que eles iam ser restaurados, que eles iam se voltar para o Senhor, que o Senhor não tinha perdido eles de vista. Aleluia, promete o Messias, aleluia, assim como o Messias veio para aquele povo, veio para nós também, para nos resgatar da nossa canseira, do nosso enfado, do nosso fardo, do pecado, aleluia, maiores coisas Deus já fez por nós. Imagina se Ele vai deixar nós, aleluia, padecer agora nesta situação, não, nesta manhã Deus quer, aleluia, te resgatar dessa situação que você está. Deus está renovando as suas forças nesta manhã. Tome posse dessa palavra. Deus está renovando as promessas na tua vida e dizendo para você, olha, não tem nada esquecido. Não estou alheio à sua situação. As promessas que eu fiz para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério está de pé. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Ele iria prometer e não iria cumprir. Então, nesta manhã, Deus está resgatando
resgatando, aleluia, eu e você. Amém. Deus está resgatando a nossa esperança, Amém. renovando as promessas, Aleluia. promessas de restauração, de restituição. Tome posse, aleluia, nesta palavra, aleluia. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, então tome esses homens, como Isaías, como Josué, que lutou até o fim, como Paulo. Paulo é a minha maior inspiração, muitas das vezes. Amém. Primeiramente é Jesus, mas eu me inspiro muito em Paulo, porque Paulo, ele dedicou a vida dele a servir a Cristo e passou por tantas coisas e não desistiu, não desanimou. Quantos naufrágios ele passou, quantas açoites, quantas prisões, passou por tempestades, aleluia, passou por tantas coisas, mas não desistiu, porque ele sabia que Deus tinha chamado ele sabia quem era Deus, ele fala, o morrer para mim é Cristo, o viver para mim é ganho, seja o que for que Deus tenha para mim, é como se ele estivesse falando, seja o que for que Deus tenha para mim, se eu estou com Cristo, para mim é o suficiente. Aleluia! Então, nesta manhã, renova a sua esperança. Deixa Deus entrar na sua vida novamente. Eu não sei como você está. Eu não sei como tua fé está nesta manhã, tua esperança. Mas Deus está falando nesta manhã. Eu renovo as minhas promessas na tua vida. Amém. E digo para ti nesta manhã, não te esqueci, não te abandonei. Estou aqui para renovar as promessas na tua vida. Aleluia. Então se levanta nesta manhã pela força desta palavra. Amém. Aleluia. É pela força desta palavra. Não é porque a irmã Cláudia está falando, não. Mas é pela força desta palavra. Se levanta nesta manhã. Continua firme. Aleluia. Busque a presença do Senhor cada dia mais. É cada dia um pouquinho mais. Cada dia, hoje eu estou desanimada. Mesmo assim, começa a louvar, começa a clamar dentro da sua casa, que o renovo virá. Aleluia. Que Deus vai te dar força, que Deus vai te ajudar a conquistar, aleluia, aquilo que você precisa conquistar. E não se esqueça de quem você é em Cristo, do Deus a qual você serve. Nunca esqueça disso, que o nosso Deus é um Deus que não dorme, é um Deus, aleluia, que nos ama, é um Deus, aleluia, que está de braços abertos, de ouvidos atentos à nossa oração, seja qual for a hora, qual for o momento, clame a Ele que Ele vai te ouvir, vai te socorrer, vai te dar vitória, vai renovar as suas forças, mesmo que a vitória não chegue, a vitória que você queira não chegue hoje, mas Ele vai te dar força para você continuar um pouquinho mais. É de dia em dia, é de grão em grão, é de força em força. Cada dia que passar vai ser uma vitória na presença do Senhor. Então fica com essa palavra, minhas irmãs, fica com essa palavra, porque o nosso Deus não é um Deus esquecido, não é um Deus que sofre de amnésia, e Ele não te chamou para te largar no meio do caminho. Ele está contigo nesta manhã. Ele está conosco nesta manhã, quebrando as barreiras, renovando nossas forças, renovando nossas esperanças. E não se esqueça que é o nosso Pai, que é o melhor de tudo, né? Além dele ser nosso protetor, além dele ser a nossa força, dele ser o nosso guerreiro que vence nossas batalhas, ele é o nosso Pai, que nos ama, que nos entende, que nos acolhe. Aleluia. Amém, meus irmãos? E assim eu quero já agradecer, fica com esta palavra no coração de vocês. Eu creio, aleluia, que Deus falará melhor, o Espírito Santo falará melhor aos corações das irmãs. E fiquem com Deus, que Deus abençoe. Obrigada, pastora, pelo privilégio, pela honra. Que Deus abençoe a vida de vocês. Estou fazendo curso de manhã, então, mas hoje não tinha curso, então eu pude estar aqui com vocês. Eu agradeço essa oportunidade, esse privilégio. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Deus Glória abençoe. a Deus, minha Glória querida. Louvado seja o nome do Senhor Glória por esta palavra. Deus. A unção de Deus está tão grande aqui. Louvado E daí seja é para a gente Deus. continuar Aleluia. até o final da tarde, até a noite, só Verdade. falando de Glória Deus, a Deus. só Aleluia. falando de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.
Que Deus continue te abençoando, a tua casa, a tua família, o teu ministério. Que Deus continue te usando na terra Amém. para a glória dele, para a honra dele, para que vidas sejam edificadas na fé. Em nome de Jesus, que palavra gloriosa de um Deus tremendo e glorioso. Glória a Jesus. Deus te abençoe e muito obrigada por ter o coração aberto de sempre estar conosco, nos ajudando a fazer a obra do Senhor. Em nome de Jesus. Deus em Cristo te abençoe. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, minha querida. Eu que agradeço. Na paz. A paz. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que palavra gloriosa. Que Deus glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, quando diz para nós que Ele vai fazer, quando Deus traz uma palavra dessa para nos encorajar, realmente é porque Ele tem promessa para nossas vidas. Nós não temos que ter como normal, como comum. Não é normal ser crente. Não é normal sermos encorajados por um Deus tão grande como é o nosso Deus. Não é normal, comum, natural, estarmos numa sexta-feira em uma live como essa, sentindo a presença de Deus. Não é natural, não é normal. Isso é providência de Deus. Isso é milagre de Deus. E isso nós temos que levar a sério e aplicar nas nossas vidas. Aplique na tua vida, no teu dia hoje, o que você ouviu nessa live. Aplique esta palavra na tua vida, no teu dia a dia. Compartilha esta live com pessoas que não entraram, que não ouviram, mas que necessitam ouvir uma palavra dessa. Compartilha, vai lá no YouTube, compartilha, curte lá a nossa live lá no YouTube, lá no Instagram, em nome de Jesus. Seja canal de Deus, transporte de Deus na terra, para enviar esta palavra para outras pessoas, em nome de Jesus, no meio do vendaval que estamos enfrentando no nosso dia a dia, no meio de toda essa turbulência. Deus te enviou uma palavra para te encorajar. Deus enviou uma palavra te dizendo que Ele renova as tuas forças, Ele renova o teu ânimo. Enviou uma palavra para te dizer: não pare, não desanime, não fique prostrado diante dessas guerras, dessas lutas, diante das ameaças de Satanás, mas se levanta e anda. Oh, xarabacalabasteia, palavra de vida e de poder. O Senhor mandou nesta manhã para nos colocar de pé. Eu creio em milagres. Nós cremos em milagres. Nós cremos em um Deus que opera milagres, sinais e maravilhas. O que faz a diferença nas nossas vidas em ouvir uma palavra dessa é o nosso posicionamento de fé. Que é isso, eu vou viver, eu vou fazer o que Deus me falou. Essa é a direção de Deus para nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti por Jesus, pela salvação, pela cruz do Calvário. Nós somos gratos ao Senhor pelo sangue de Jesus que está sobre as nossas vidas. Grata a Deus pela vida da missionária Cláudia aqui conosco nesta manhã. Gratidão ao Deus vivo. Grato a Deus, oh Pai, por cada um nesta live. Grato a Deus pelo poder da Tua palavra fluindo sobre nós. Glórias. Oh, xarabacalabasterebalabasteia. E eu peço, Pai, que em nome de Jesus, o Teu Filho amado, essa palavra dê frutos a 100 por 1 para a glória de Deus. E que o nome de Jesus nas nossas vidas, através das nossas vidas, no nosso meio, seja exaltado, seja glorificado, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Abençoa este povo que nessa manhã, em comunhão, em jejum e oração, clamamos juntos pelo nome de Jesus Cristo. Rica Labacaia,
Nós queremos te dizer, tomamos posse desta palavra para nossas vidas. Sabemos que a nossa força, o nosso vigor, aleluias, ele não vem de nós, ele vem do alto, ele vem do autor, ele vem do consumador da nossa fé. Ele vem, a nossa força vem daquele que nunca perdeu uma batalha, glória. Oh, Ricalabaconarraia. Então abençoa o teu povo, muda a história do teu povo, traga aqui, Senhor, nesta live, milagres, testemunhos sobrenaturais, em nome de Jesus Cristo. Quem entrou chorando, abatido, oricanto, eu profetizo, saindo desta live, sustentado pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da oração, em nome de Jesus, porque servimos a um Deus que é vencedor invicto. Não deixa, Senhor, a gente viver por aquilo que nós estamos vendo, ouvindo, mas leva-nos, ó Pai, a vivermos pela fé. É a fé na palavra, é a fé em Jesus, é a fé em Deus, é a fé que nos leva a triunfo, é a fé que nos leva à vitória. Em nome de Jesus, nós queremos juntos como igreja te louvar pela vida da missionária Cláudia e pedir que dia a dia cubra a vida dela com teu sangue, cubra a sua família com teu sangue, cubra o seu ministério com teu sangue e honra a tua filha por onde ela passar, por onde ela entrar, honrada, blindada com o sangue do Cordeiro, protegida ela e a sua família contra as flechas, contra as artimanhas de Satanás, em nome de Jesus. Nós só queremos agradecer a Deus por esta manhã de vitória, por esta manhã de glória, por esta manhã na presença do Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso. Agora, meu Pai, leva o teu povo para um final de semana de vitória na tua casa, bendizendo o teu nome. Leva o teu povo para um dia de vitória na tua presença, em nome de Jesus. Que o nosso clamor, que o nosso jejum, que a nossa adoração chegue ao trono de Deus, em nome de Jesus, glória. Oh, xarabacalabasteia, e que as respostas disso venha como chuva, como chuva, como chuva sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor, nós te louvamos, Senhor, e nós somos o povo na terra que mais dependemos do nosso Deus. Aleluias, oricanta. Sabemos que o Senhor não nos deixa vulnerável nas mãos do inimigo, mas o Senhor é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso amparo, glórias. Oh, rabacalabasteia, abençoa este povo que chama pelo teu nome da vitória, em nome de Jesus Cristo, igreja do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você em meio à guerra. Brilhe o rosto de Jesus sobre a tua vida e isso faça os inimigos fugirem do nosso caminho, em nome de Jesus. Deus em Cristo te abençoe. Eu te envio para você viver o melhor final de semana da tua vida, adorando, exaltando o nome do Senhor. Tenha um dia de vitória. Deus te abençoe. Vai debaixo desta unção para viver e conquistar tudo que Deus tem para tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Se o Senhor permitir, estaremos aqui na próxima quarta-feira, declarando que a honra é dele, que a glória é dele, que o poder é dele. Aleluia! Gabi, um beijo no teu coração. Deus te abençoe. A palavra de Deus não volta vazia. Então toma posse do que Deus te falou nesta manhã, em nome de Jesus. Beijo no teu coração. Ama a tua vida. Deus em Cristo te abençoe. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Glória a Jesus.